versículo 24. Quem ama a palavra de Deus aí? Amém? O Senhor tem aliança com a gente, não é verdade? Quero falar para você nessa manhã como o Senhor deu a vitória ao povo, aos filhos dele. E ele continua o mesmo, ele não mudou. Ele tem vitória para o povo de Deus, amém? Amém, gente? Então vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 24, nós vamos ler até o 30. Diz assim: Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até ao dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras. Quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Feche os seus olhos rapidinho. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Nós sabemos que ela é viva e eficaz, que ela penetra na nossa alma, dando alinhamento, dando cura e restauração. Nesta manhã, Senhor, nós queremos levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor e pedir a Ti que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Faça o que o Senhor tem que fazer. Deus, eu peço ao Senhor, me conduza aqui nessa hora, Pai. O Senhor sabe que eu não tenho nada de bom para oferecer à sua igreja, mas o seu Espírito que habita em mim quer falar, e que o Senhor venha falar com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esses versículos que nós lemos aqui, vai contar para a gente sobre a vitória que Deus deu ao povo de Israel, quando eles foram atacados por 3 povos inimigos de uma vez só. Os moabitas, os amonitas e os meunitas. Olha que nomes tranquilos de se falar. A Bíblia vai dizer que houve um tempo em Israel que os exércitos dessas 3 nações, povos inimigos antigos de Israel, resolvem atacar Israel. Nesse tempo, Israel era governado por um rei chamado Josafá. Josafá era o rei sucessor do rei Asa, que era seu pai. A Bíblia vai nos contar, se nós formos ler aqui no Antigo Testamento, que houve um tempo em que Israel foi governado por reis. A Bíblia vai nos dizer que nenhum rei que governou Israel no Reino do Norte foram reis que governaram segundo a vontade de Deus. Foram reis que amaram a Deus. Já os reis que governaram Israel no Reino do Sul foram reis que amaram a Deus, que temeram a Deus, que fizeram a vontade de Deus, reis da descendência de Davi. E Josafá era um desses reis. Josafá foi um homem que governou Israel segundo a vontade de Deus. Ele quis agradar o coração de Deus. Então, a Bíblia diz que no tempo em que Josafá governou Israel, nós podemos ver nos livros de 1ª e 2ª Crônicas, Israel experimentou um tempo de paz. Porém, meus irmãos, quando a gente chega aqui no capítulo 20, nós vamos ver que essa paz de Israel foi ameaçada. Nós vamos ver, se voltarmos aqui no versículo 2, que um dia Josafá estava lá vivendo a sua vida normalmente. E ele então recebe uma notícia. Lá vem as notícias. E nessa notícia avisam para ele assim, olha, os moabitas, os amonitas e os meunitas se juntaram e estão a caminho para fazer guerra contra Israel.
já estão próximos. Josafá aqui, gente, foi pego totalmente de surpresa. Não era algo que ele esperava, não era algo que ele estava preparado. E esse é o grande desafio do ser humano. Nós, seres que respiramos e habitamos nessa terra, podemos passar por momentos na nossa vida que nós vamos receber más notícias. Podemos passar por momentos nas nossas vidas que nós vamos nos deparar com grandes lutas, com grandes batalhas. Irmãos, nós acabamos de virar o ano, muitos de nós estávamos aqui ajoelhados, entregando o nosso ano ao Senhor, traçando metas. Talvez você, aonde você estava, você também se ajoelhou, orou, fez planos, projetos. Mas sabe qual que é o grande problema, irmãos? Nós não recebemos o cronograma do ano. Nós não recebemos um cronograma falando assim, olha, lá no dia 30 de março, você vai receber um diagnóstico ruim. Olha, lá em agosto, você vai perder um ente querido. Olha, lá em outubro, setembro, você vai fazer uma cirurgia que vai colocar sua vida em risco. Não. Muitas vezes, nós somos pegos de surpresa. Falei pegas que eu estou acostumada a pregar para mulher, né? Aí estou falando aqui. Somos pegos de surpresa. Assim como Josafá foi. E, queridos, essa não foi a primeira batalha de Josafá. Se voltarmos no capítulo 18, vamos ver que ele também enfrentou batalhas. Mas talvez essa tenha sido a maior batalha que ele enfrentou. Sabe por quê, irmãos? Porque na nossa caminhada com o Senhor é assim. Quanto mais vamos caminhando com Deus, maior vai sendo os níveis das nossas batalhas. Quem concorda comigo? Parece videogame, né? Que você vai passando de fase e o nível vai só aumentando. E foi isso que aconteceu. Talvez você está aqui hoje e você, neste ano de 2026, vai viver uma batalha. Fernanda, que pessimismo. Não, gente, isso é bíblico. Nós não temos certeza do que vamos viver, mas temos a certeza que o dia mau vai chegar. Jesus nos prometeu que no mundo nós teríamos aflições. E talvez você vai viver isso neste ano de 2026. Ou talvez você está aqui hoje e você é da turma do que já entrou o ano enfrentando batalha, enfrentando guerra. Ou talvez você é da turma de que já trouxe a batalha de 2025. O ano virou e a luta veio junto. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós lemos aqui dos versículos 24 ao 30 que Deus deu vitória ao povo de Israel. E esse mesmo Deus, Ele não mudou. Ele continua dando vitória aos seus filhos. Mas, quando nós passeamos pelo capítulo 20, nós vamos ver que Josafá teve reações. Josafá, gente, reagiu como um verdadeiro cristão. As maneiras pelas quais Josafá reagiu foram maneiras bíblicas. Ele viveu princípios bíblicos e isso apontou o povo de Israel para a vitória de Deus. Meus irmãos, a forma que nós vamos reagir diante das batalhas, das lutas da nossa vida, das adversidades, vão fazer toda a diferença. São essas formas que vão nos apontar para o destino, ou o destino da vitória, ou não. Porque muitas vezes nós atrasamos a nossa vitória. Nós desviamos de viver a vontade de Deus por causa das nossas reações. E eu quero falar sobre isso nesta manhã com você. Eu quero ver com você aqui no capítulo 20, como que Josafá reagiu. Quem quer aprender? Quem quer aprender como que a gente deve reagir biblicamente diante das tribulações, das grandes batalhas, das lutas, porque elas acontecem, não acontecem? Não é porque nós louvamos a Deus lindamente, não é porque nós oramos tão bem, não é porque nós temos o Espírito de Deus em nós, somos evangélicos, que nós não vamos passar por lutas, não é mesmo? Ou só eu que passo? Tem alguém mais aqui comigo? Achei que não, achei que era só eu. Eu já ia falar, Deus, que é isso? Como assim? Então, nós vamos ver aqui como que ele reagiu. Eu não vou expor o texto todo. Eu vou expor os versículos pontuais para falar com vocês como ele reagiu.
Voltem comigo aí na página de trás, versículo 2. Nós vamos ver aqui a primeira forma que Josafá reagiu. Olha só, versículo 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Até aí. A Bíblia nos diz que Josafá sentiu medo e buscou o Senhor. E orou ao Senhor. Josafá não foi atrás de profeta, não foi atrás de pastor, não foi atrás de líder, não foi atrás de coach. Josafá orou ao Senhor, buscou ao Senhor. Buscou aquele que tinha o controle de tudo em suas mãos. Buscou aquele que faz o impossível se tornar possível. Buscou aquele que trabalha a favor dos que nele esperam. Tem alguém esperando em Deus? Levantar as pernas também. Josafá orou ao Senhor. Irmãos, nós precisamos de orar ao Senhor. A verdade é que o cristão, seja na batalha ou não, até rimou, tem que ter vida de oração. Mas na luta, irmão, nós temos que intensificar. Nas lutas é joelho no chão. Eu creio que Deus, Ele permite as lutas na nossa vida para treinar a nossa oração. Para nos levar para o quarto. Para nos levar, para levar o nosso joelho no chão. O pastor Hernandes Dias Lopes fala que a nossa oração une a nossa fraqueza ao poder de Deus. E é verdade, a oração revela a nossa dependência. A oração revela que nós reconhecemos que nós não temos nada, que nós dependemos do Senhor. Por isso, meus irmãos, que nós temos que orar. Nós temos que ter vida de oração. É muito comum a gente passar por uma luta e mandar lá no grupo da Lagoinha Mangabeiras: meus irmãos, orem por mim, orem por fulano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Amém. A Bíblia também vai contar que os homens de Deus convocam os homens para orar. Mas, meu irmão, não terceirize sua oração. Você precisa ser o primeiro a dobrar o seu joelho no chão e orar. Não é a oração da meia-noite, obrigado, Deus, que Deus te abençoe, Deus. Não. É vida de oração. Josafá sabia que ele precisava de orar. Quando a gente vai ler os evangelhos, eu acho tão interessante isso, que os evangelhos vão contar para a gente que Jesus tinha vida de oração. Tudo o que acontecia, todos os eventos, fala assim, e Jesus se retirou para orar. E aconteceu isso, e Jesus orava. E aconteceu, e Jesus retirou para orar. Jesus, que era Deus, que era um com Deus, Jesus orava. E aí vem a gente, meros mortais, trabalhadores, CLT, achando que nós não precisamos de orar. Precisamos de orar, e muito, e cada vez mais. Então, a primeira maneira que ele reagiu foi orando. E a segunda? Continua aí, versículo 3. E apregoou um jejum em todo o Judá. Josafá jejuou. E ele convocou Israel para jejuar também. Irmãos, o jejum é um princípio que nos traz quebrantamento. Quebrantamento na Bíblia quer dizer nós reconhecermos as nossas fraquezas, nós sermos sensíveis para obedecer e se submeter a Deus. É quebrar mesmo, é nos quebrar por dentro, até que não haja mais nada de nós. E o jejum, ele tem essa ativação em nós, ele faz isso, ele quebranta o nosso espírito. Quando nós jejuamos, a nossa carne, né? E fortalece o nosso espírito. Quando nós jejuamos, nós abstemos. É assim a palavra? É. O Eduardo falou que é. Nós nos abstemos daquilo que fortalece a nossa carne, para nos enchermos daquilo que fortalece o nosso espírito, a nossa alma. E olhem só, a Bíblia diz que Josafá teve medo. Porque, irmãos, sentimentos ruins
no meio das lutas, de frente com os problemas, são legítimos. Na guerra, a gente sente medo. Quando a luta vem, a gente sente tristeza. É comum que nos dias difíceis a gente se sinta cansado. Afinal de contas, nas guerras a gente enfrenta ataques. Quando a gente começa a ficar de pé e se recuperar e viver a vida, vem outra coisa, vem outra pancada. Nos cansamos. Perdemos a esperança, a fé, porque a gente faz tudo e não vê. Não vê o desenvolver, não vê. Então, sentimentos ruins são legítimos. Mas o jejum, meus irmãos, o que ele faz? Ele anula a nossa carne. Quando nós jejuamos, nós não somos movidos pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelo nosso cansaço físico. Ele enche o nosso espírito. E aí isso nos capacita a viver o que Paulo vai falar na sua segunda carta aos Coríntios. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso não é fácil de se viver quando na força do nosso braço. A gente só consegue viver isso quando nós estamos cheios de Deus. Eu vivo por fé e não pelo que eu vejo, e não pelo que eu sinto, e não pelo que eu ouço. É o jejum que nos ajuda também a vivermos o que vai dizer lá em João 14, 26. A Bíblia diz que o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai enviou, nos ensinará todas as coisas e nos lembrará de todas as coisas. Mas é quando nós estamos cheios de Deus, cheios da presença, do agir de Deus, que nós conseguimos ouvir esse auxiliador, ser sensível à sua voz. É assim. Cheio de nós mesmos, isso não é possível. E Josafá sabia disso, meus irmãos. Por isso, ele jejuou. Mas como ele sabia que aquela guerra não era só dele, ele não jejuou sozinho. Ele chamou o povo. Na Bíblia é muito comum a gente ver o povo de Deus se unir diante de uma batalha em oração e jejum. Nós precisamos fazer mais isso, pastor Pedro. Unir a igreja Lagoinha Mangabeiros, hein, Margarete? Para orar, para jejuar juntos, em um só propósito. Marido e mulher, em uma guerra familiar, vocês precisam de orar juntos, jejuar juntos, ser intencionais. Filho e filha, filhos e mães, porque às vezes você pode falar assim, mas meu marido não é cristão, minha esposa não é, então você se une a alguém da sua família que é. Até porque a Bíblia diz que tem demônios que nós vamos expulsar só por meio do jejum. Então, irmãos, isso é um ensinamento para nós. Além de orar, nós precisamos jejuar. Fernanda, eu não dou conta de jejuar. Meu irmão, faz um propósito. Tira algo que você tem muito hábito. Tira algo que toma muito o seu tempo, que toma o lugar de Deus na sua vida. Faça como ficar mais fácil para você. Como ficar mais fácil não, né? Que não pode ficar fácil. Mas faça do jeito da sua realidade. Que o Espírito Santo te oriente. Amém? Mas a Bíblia não fala que ele só orou e jejuou. Ele fez mais coisas. A partir do versículo 5, vai contar que Josafá se pôs de pé a orar. Agora acompanhe comigo lá no versículo 12. É o final da oração de Josafá. Ele disse assim, nosso Deus, versículo 12. Acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha o que Josafá fala com Deus. Senhor, tem 3 exércitos vindo contra nós. São muitos homens. E esses homens não devem ter decidido da noite para o dia vir atacar a Israel. Esse planejamento deve ser de longa data. Eles devem ter armado todo um plano, toda uma logística. Eles devem ter se preparado, devem estar vindo com as melhores armas. Senhor, eu não tenho tempo.
que eu faço? Não dá tempo de fazer mais nada, eles estão chegando. Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Estão em Ti, Senhor. Irmãos, no tempo da batalha, nós precisamos de fixar os nossos olhos em Deus. Fixar os nossos olhos em Deus, em relacionamento, em oração, em santificação, em congregando aqui no corpo de Cristo. Precisamos fixar. Muitas vezes, no tempo da batalha, nós somos tentados a olhar para o cenário. Mas vocês lembram de Pedro? A Bíblia conta que quando Pedro foi até o encontro de Jesus, quem lembra disso? E ele foi caminhando sobre as águas, olhando para Jesus. E enquanto ele olhava para Jesus, ele não afundou. O mar como é que estava? Movimentando. O vento estava soprando. E Pedro, desfilando sobre as águas, olhando para Jesus, todo sossegado. Mas quando Pedro decidiu prestar atenção no barulho do vento, no movimento da onda, nos discípulos gritando, o que aconteceu? A Bíblia diz que ele começa a afundar, porque ele tira os olhos de Jesus e ele começa a sentir medo e ficar apavorado. Eu vou afundar, eu vou afundar. Porque é isso que acontece, irmãos. Quando nós gastamos o tempo diante das batalhas, olhando ao redor, prestando mais atenção, colocando o gigante no lugar de Deus, nós não damos conta. Aí vem a ansiedade, aí vem a tristeza, o choro excessivo, a perda de cabelo, a falta de apetite, a fibromialgia, a insônia, a dormência na perna. Por quê? Porque a gente não dá conta. Tirou os olhos de Jesus. Só, irmãos, que antes de Josafá fixar os olhos em Jesus, em Deus, que é a mesma coisa, né? Ele seguiu uma ordem. Ele obedeceu outros princípios. Primeiro ele jejuou, depois ele orou, e aí ele conseguiu fixar os olhos em Deus. Nas batalhas, irmãos, a gente precisa de fixar os olhos em Jesus. Tem gente que quando sofre as lutas, abandona Cristo, para de orar, some da igreja, para de servir. Meu Deus, a hora que você mais tem que orar, que você tem que vir em todos os cultos, em todas as reuniões de intercessão, em todos os estudos bíblicos, em tudo, está em comunhão com o corpo de Cristo. É nesse momento, mais ainda, você ficar bem protegido, para você se fortalecer. É nesse momento que você tem que ler a Bíblia mais intensamente. Quer olhar para Jesus? Olha para as Escrituras. Quer conhecer mais a Deus? Lê as Escrituras. Quer se lembrar? Nossa, eu estou começando a ficar com falta de fé. Deixa eu ver aqui, o que é que Deus fez? Porque Ele não muda. Ele tem um caráter que Ele é imutável. Ele não muda. Ele não é homem para se arrepender. Ele continua, Ele é constante. Nós mudamos. Nós mudamos. A cada estação da vida, a cada fase, a cada idade, a gente muda. Deus não muda não, irmão. Mas aí a Bíblia continua a nos dizer que Josafá, nesse momento em que ele não sabia o que fazer, sabe aquele momento, irmão, que você já foi em todas as consultas, que você já fez todos os tratamentos médicos, tomou todas as medicações naturais, químicas, enfim, fez todos os tratamentos e o médico olha para os exames e fala assim: não está dando certo. Sabe esse momento? É nesse momento que seus olhos têm que estar fixos em Deus. Sabe aquele momento que você já usou todos os seus recursos financeiros? Sabe
aquele momento que você já fez de tudo para ganhar mais dinheiro, para pagar aquilo, ou para conseguir se levantar, você já fez hora extra, você já fez bico, já pegou dinheiro emprestado com família, no banco, e você fala assim, Deus, não tenho mais dinheiro, Deus. Não tenho mais de onde tirar, Senhor. Eu não tenho mais o que fazer. É nessa hora que você precisa de continuar olhando para Deus. Sabe, nessa hora que você já tentou de tudo no seu casamento. Ou que você já tentou de tudo na vida do seu filho, daquele parente, que você já aconselhou, já orou, já pregou, já fez tudo. É nessa hora que você precisa de continuar com seus olhos em Deus. Porque Josafá, ele estava assim, ele não sabia o que fazer. Ele não tinha para onde correr. Não dava tempo. Mas ele colocou os olhos em Deus. E aí vai dizer, no versículo 14. Mais uma vez, olha a reação de Josafá. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse, dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. E Deus começou a falar com o povo. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, de frente ao deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e veja o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Ó Lagoinha Magabeiras, veja. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então, Josafá se prostrou, com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Agora olha o versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estarais seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A Bíblia diz, gente, que depois que Josafá orou, jejuou, colocou os olhos em Cristo, em Deus, o Espírito de Deus tomou ali a congregação. E Deus usou o profeta para falar. E Deus falou por meio da vida do profeta, não tenham medo. Não tenham medo, essa batalha não é de vocês. Essa batalha é minha. Pode ir ao encontro deles. Vai lá se encontrar com eles. E quando vocês chegarem lá, não precisa de guerrear, não. Vejam o meu salvamento. Vejam o que eu vou fazer. Então Josafá ouviu a voz do Senhor. Ele não questionou o profeta, ele não duvidou, ele não riu, está de sacanagem. Não, ele ouviu. Mas ele não só ouviu, ele também creu. Porque o versículo 20 fala que ele fala com todo o povo assim, ei irmãos, ei gente, crede no Senhor. Ouça o que diz o profeta, credes no Senhor. Aqui é mais uma maneira, mais duas, né? Duas em uma. De que Josafá reagiu no meio da batalha. Ele ouviu a voz de Deus e ele creu na voz de Deus. Pedro está rindo essa palavra para mim, né, amor? Irmãos, no meio da batalha, nós precisamos de ouvir a voz de Deus e crer na voz de Deus. Crer no que Ele vai fazer. Confiar que Ele está conosco. Confiar que Ele é fiel, que Ele é bom. Como o apóstolo Paulo diz, eu sei o que eu tenho, em quem eu tenho crido.
Mas olha o exame, eu sei em quem eu tenho crido. Mas olha a conta, eu sei em quem eu tenho crido. Mas olha onde meu filho e minha filha estão, eu sei em quem eu tenho crido. E Josafá só conseguiu ouvir a voz de Deus porque ele estava olhando para Deus. Porque, irmão, se eu estiver aqui conversando com o Luiz, no final do culto, e alguém falar lá atrás, eu posso até ouvir que tem alguém falando, mas eu não vou saber o que está falando, porque minha atenção está aqui. Se você colocar a sua atenção nas notícias, não é, irmãos, que você vai ser aleatório na vida, né? Amém? A Bíblia nos chama a ser racional. Não é uma fé cega. Não é que você não vai ficar lá deitado, tá tudo bem. Não é isso. Amém? Vocês estão me entendendo? É não colocar isso como aquilo que vai te mover, como aquilo que vai te guiar. É entender que você tem um Deus que está acima de todas as coisas. E que se Ele fizer, que se Ele quiser, Ele tem todo o poder. E se Ele não fizer outra coisa do seu jeito, do jeito que você espera, outra coisa Ele vai fazer, mas você não vai perecer. Você não vai perecer. Eu acho super interessante aqui, porque Deus poderia falar com o Josafá assim, gente, deixa eu falar aqui com vocês. Preocupa não. Eu tenho todo o poder. Então, antes deles chegarem até Israel, eu já vou ter acabado com eles. Eu já vou ter livrado vocês deles. Eles não vão conseguir nem chegar até vocês. Foi isso que ele falou? Ele falou assim, vai até o encontro deles. Pode ir, gente. Pode ir, Lagoinha Mangabeiras. Vai até o encontro da luta. Vai até o encontro dos inimigos. Pode ir. E quando você chegar lá, veja o meu salvamento. Veja o que eu vou fazer. Irmãos, muitas vezes o Senhor não vai nos livrar das lutas, mas Ele vai nos livrar nas lutas. Olha que frase legal para você colocar no Instagram. O Senhor não nos livra muitas vezes das lutas, mas Ele nos livra nas lutas. Às vezes você está aí, você está perguntando assim, por que eu estou passando por tudo isso? Quem já fez essa pergunta aqui? Ou foi só eu? Se você fez e estamos juntos, vamos lá. Por que eu estou passando por isso? Porque eu, Deus. E Deus está lá respondendo assim, filho, filha, porque eu quero me revelar para você. Porque eu quero que você veja como eu sou fiel, como eu faço, como o meu tempo é perfeito, como o meu jeito é melhor do que o seu. Porque eu quero que você desfrute do meu amor, do meu consolo, dos lencinhos do céu que eu tenho para enxugar suas lágrimas. Hein, mãe Esther? Só a gente sabe o que é perder um filho, não é mesmo? Só a gente sabe também o que é ser consolado pelo Senhor. É isso. É você sair daquela luta mais apaixonada por Deus, pelo que Ele faz. É você ver com os seus próprios olhos. Irmãos, Deus está querendo gerar testemunho em nós, para a gente parar de ficar ouvindo testemunho dos outros. Eu e o Pedro fomos visitar aqui a Fabi e o Bernardo. Achei que ia ser uma visita rápida, foi a visita mais longa que nós já fizemos. Mas era tanto testemunho, era tanta coisa, que eu e o Pedro a gente ficava mudo assim, ó, gente. Eles iam juntando uma coisa na outra e um ia completando, de tanto testemunho. Sofreram, pegaram pesado, mas experimentaram de Deus. Você vai experimentar de Deus no tempo da sua batalha. Você vai entender que Deus Emanuel na raça, é na batalha. Como que você vai falar de cura? Como que você vai testemunhar de cura? Se você não adoecer, se você não ver um parente, se você não passar por isso, como? Deus quer gerar testemunho. Deus quer levar você para encontrar com a luta, para que você veja o que Ele pode fazer. Então, eles ouviram e creram. E por fim, gente, olha o que eles fizeram. Eita, glória! Versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor.
que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, e de Moabe, e de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Sabe o que Josafá fez aqui? Pegou a equipe de louvor. Traz os ministros. Vem cá, Priscila, vem cá, Cordélia, vem cá, Amanda, vem cá, Digão, vem cá, vem cá, vem cá. Falei, Aline, Tiago, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão cantar. Nós vamos levar o povo a cantar. Nós vamos cantar hinos ao Senhor, nós vamos louvar. E aí eles começaram, vamos embora, vamos cantar. E todo mundo começou a cantar. E a Bíblia diz que enquanto eles cantavam, o Senhor foi aniquilando todos os soldados. Você sabe por quê que isso aconteceu? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Porque o Salmos 22:3 diz assim, ó: tu, porém, és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. A palavra entronizar quer dizer habitar, permanecer, assentar, morar, ser estabelecido. Vocês sabem por quê? Que quando é usado assim, ó, entronizado é o Senhor, está querendo dizer assim, ó, Deus habita nos louvores. Deus mora nos louvores. Deus se estabelece nos louvores. Deus se assenta, Deus se revela nos louvores. Por isso que o louvor tem o poder de restaurar, de curar, tem o poder de transformar a tristeza em alegria. Por isso que o louvor tem o poder de quebrar as cadeias. A Bíblia vai dizer em Atos 16, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um grande terremoto, que todos os alicerces dos cárceres se abalaram. E logo todas as portas se abriram e as cadeias de todas se soltaram. O louvor tem esse poder. Por isso que nós temos que louvar. Por isso que o salmista falava, canta minha alma ao Senhor. Louve, meu irmão. Louve, adore. Acordou borocochô, preocupado? Põe louvor. Começa a colocar notícia para você ficar pior. Você coloca louvor e canta. Canta ao Senhor. Chegou no culto? Canta, louva. Ô irmão, irmã, eu oro para que depois dessa pregação, você nunca mais fique sentado na hora do louvor, a não ser que você não tenha condição física. Mas que mesmo sentado você louve, com alegria. Eu oro para que depois dessa pregação, Deus escuta a minha oração. Você não chegue mais atrasado no culto. Você não chegue mais depois do louvor. Porque o louvor é importante demais. Porque o louvor, você acha que Deus só flui na palavra, na pregação? Deus flui no louvor. Dê valor ao louvor para de chegar no final. Em nome de Jesus, cante com alegria, louve a Deus. Está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Por quê? O louvor invade o céu. Louve. Fernanda, mas está doendo. Quantas vezes, quantos cultos, eu fico aqui com meu coração quebrado. E eu falo, Satanás, você não vai me parar, não. Eu vou louvar o meu Deus. E a música fala assim, és fiel em todo tempo. E eu, és fiel em todo tempo. Até minha alma entender que ela pode estar sofrendo, mas o meu Deus é fiel. Louve. Louve ao Senhor. E aí a Bíblia diz que enquanto eles louvavam, o Senhor aniquilou. E lá no verso 24, que foi o verso que a gente viu aqui, que a gente leu, o que aconteceu? Quando eles chegaram ao encontro deles, e eles olharam, todos os soldados estavam mortos. Só tinha cadáver. Todos mortos. Uau!
E a Bíblia diz que esses soldados traziam riquezas, objetos preciosos. E o povo de Israel começou a saquear, começou a pegar. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não só te dá vitória. Ele te dá dupla honra. Ele te dá bênção. Ele te restitui. Fernando, meu casamento está quase acabando. Deus vai restaurar. Você vai gerar mais filhos. Você vai ver sua descendência. Você vai gerar um legado. Porque Deus é desses. Deus é desses. Eu não sei o que você está vivendo, meu irmão e minha irmã. Eu não sei. Eu preparei umas 3 pregações para pregar aqui hoje. E Deus falando, prega essa, prega essa, prega essa. E eu, Deus, pede outro, porque eu também estou na luta. E Deus, é essa, é essa, é essa, é essa, é essa, é essa, é essa. E amém, nós estamos aprendendo junto. Eu também não sei o que você vai viver, porque talvez você pode falar assim, caraca, meu 2025 foi perfeito, foi o melhor ano, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e glória a Deus, porque Deus também se revela nos montes. Não fica achando que cristão é triste, é só sofrido, não. Porque Deus, Ele também tem isso. Mas se esse for o seu caso, se você não estiver vivendo luta, se você estiver vivendo o tempo de paz que Israel viveu aqui, Deus já está te alinhando e te preparando. Porque quando a luta vier, você já sabe o que fazer. Amém? Então nós vamos orar, jejuar, fixar os nossos olhos em Deus, ouvir a Deus, crer naquilo que Ele pode fazer, entender que as batalhas não são nossas, são do Senhor. Ele vai nos conduzir, nós vamos fazer aquilo que Ele quer que a gente faça e nós vamos louvar. Uma oferta de gratidão ao Senhor, meu irmão. Quando você louva que és fiel em todo tempo, mesmo sabendo do tanto de coisa que você viveu, você está dando uma oferta de gratidão, dizendo, Deus, não importa. Não importa, essas coisas não diminuem quem o Senhor é. O Senhor é grande, o Senhor é fiel, o Senhor é lindo, é sublime, é glorioso. Essa canção que a Amanda cantou aqui no início, que fala assim, olha, então vou levantar as minhas mãos e cantar, pois tudo que eu tenho é um aleluia. Eu cantei essa música em 2025 inteiro. Porque de verdade, tudo que eu tinha era um aleluia para dar. O que você tem? Talvez você não está tendo vitórias aí para entregar. Mas você tem uma oferta de gratidão? Você reconhece que até aqui as mãos do Senhor te sustentou? Essas mãos não mudaram, não desistiram e vão continuar te sustentando. Fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Antes da